fugido para algum lugar. São 29 pessoas que estavam envolvidas... Que massacraram aquela pobre gente. Então, e aqui foram é esses dois massacres, nós tivemos ajudados um pouco de sorte, mas pela dedicação, né, de uma equipe de primeiríssima qualidade, coordenada pelo Dr. Nilo Batista, chegamos a esses resultados rapidamente. Aqui são os 4 do massacre da Candelária. Da Candelária. Tá, então, no meio de tudo isso, tem mais nos alguma coisa resta... aí? Tem. Bom, eu sempre tenho bastante coisa. Não, mas de massacre eu acho que chega, já tá bom. Deixa eu lhe dizer. Nós temos no Rio de Janeiro 2 violências. Uma que vem de natureza juvenil, de baixo para cima, que é contra a qual todo mundo reclama e com razão. Porque são ondas de crianças, de adolescentes, de jovens que vão para as práticas da rua. Desamparados. Os descaminhos, desamparados, abandonados pelo sistema educacional e também desestruturados, vamos falar aquilo que é real, pela televisão. Televisão, Jô, fez um grande mal. Não faz mal que se fale assim, porque você viu que na televisão americana estão também fazendo uma grande autocrítica nesse momento. Veja o seguinte... Por que você fala tanto da televisão se você já se beneficiou tanto dela, Leonel? Você é um homem tão bom de vídeo, já se elegeu através da televisão. Não, eu sou do tempo do rádio. Não, no rádio você era ótimo também. Eu sou do tempo do rádio. Mas digo o seguinte, primeira eleição para governo do Rio de Janeiro, você ganhou indiscutivelmente através da televisão, com toda a habilidade que você tem de usar o veículo. Por isso é que eu comento o veículo. Porque a televisão é uma maravilha. Eram 7 as maravilhas, tem que ser 8 agora. Porque a televisão veio mudar completamente tudo. E é diferente do rádio, nada tem a ver com a imprensa escrita. A televisão tem a capacidade do foco. Ela toma alguns grãos de areia, naquele foco, esparge aquilo, envolve todo mundo e diz que era um deserto. Porque ela focaliza um detalhe independente do contexto, se quiser. É uma arma poderosíssima da comunicação, poderosíssima. O mundo mudou, tanto que no nosso país, eu costumo dizer que o surgimento da violência e da criminalidade, Jó, coincide com o da televisão. É tão maravilhoso que logo no início, os cientistas que descobriram, que inventaram tudo isso, eles logo disseram, isto se destina à educação, se destina à cultura, se destina à boa comunicação. E tem havido muitos desvios de tudo isso. E eu acho que nós devemos lutar para corrigir esses desvios, porque a televisão é uma arma maravilhosa, espetacular, de uma eficiência que nós nem avaliamos ainda hoje. E eu acho que essas ondas e ondas de crianças que deixam o sistema educacional pelo desmantelo, porque são escolas incoerentes, impraticáveis, caem na rua, são bombardeados pelo sistema de televisão, como se desnorteiam, se desestruturam completamente. E aí passam a ser agressivos, param a agredir, passam a buscar os descaminhos e vão se tornando insensivelmente assaltantes, bandidos. Como é que se explicava tudo isso antes da televisão? Governador, como é que se explicava, por exemplo, o gangsterismo de Chicago nos anos 30, a violência nas ruas? É uma outra natureza de violência. O Hitler, aí está. Os massacres, aí o genocídio dos judeus. Aí está. Sem a televisão, como é que se explica essa violência humana sem a televisão? É um outro tipo de violência, João. Nada tem a ver essa violência do Rio de Janeiro com a máfia, com a de Chicago, a de Nova York. Não, isso é uma violência juvenil. E a resposta da sociedade pelos grupos dirigentes foi uma resposta irracional, estúpida, a da repressão. Vamos reprimir, uma polícia em cada esquina, vamos. E daí criaram-se as polícias particulares. E daí os grupos
de repressão e daí a um passo para o extermínio. Então, as duas violências, as duas criminalidades que foram se desenvolvendo no Rio de Janeiro foram essas. Esta de baixo para cima, que criou desassossego, insegurança para todo mundo, e a de cima para baixo, que acabou matando, assassinando. Eu sempre gritei contra isto, denunciei até num programa seu uma vez, que você ficou admirado, quando eu falei que se matava aos milhares, com a média de 20 anos. É uma matança de jovens. Justificam, é o jovem criminoso, deixa que mate. Há uma tendência das pessoas apavoradas com a violência e com os assaltos, que se faça isso. Aqui mesmo teve uma pessoa no seu programa, casualmente, porque eu sempre que posso estou lá sintonizando o João. Muito obrigado. Sempre que posso. Muito é uma obrigado. hora, assim, um pouco antes da gente ir dormir, é ótimo. Porque você é uma criatividade permanente, constante, colocando os assuntos em debate, aquilo que realmente é atualidade. E eu vi aquele indivíduo, um tal de Sivuca, aquele é um energúmeno, está processado. Ele foi eleito por essa gente que mórbida, compreendeu? Que quer dar o voto, porque ele diz, bandido bom é aquele bandido morto. Quer dizer, ele está fazendo a cobertura, a propaganda do extermínio. Não, senhor, bandido tem que ir para a cadeia. O bom policial é aquele que não mata, prende. Só prende em último caso para defender a vida ou defender a vida do inocente. Jamais fazer da morte um método policial. E é isso que vem sendo feito, foi sendo feito no Rio de Janeiro, passou-se para São Paulo, passou-se para todas as grandes cidades brasileiras, agora especialmente está aqui em São Paulo. Hoje, eu não tenho a menor dúvida, mata-se mais aqui que lá. E veja o quanto isso é perigoso. Nós estamos adotando uma pena de morte sumária, informal, entregue nas mãos de indivíduos que não têm qualificação para isso, nem investidura. Mas como é que começa isso? E se amanhã isso? pega um filho da gente, pega um filho de vocês, um neto, sem carteira, num exame qualquer, agride, assume uma atitude desrespeitosa. Claro, nossos garotos são criados com honra, com dignidade, aquelas reagem. E eles, como estão acostumados a matar, matam ali mesmo. Depois levam e dizem, não, atirou, estava na valeta. E aí como é que fica? Quer dizer, nós não podemos permitir isto. O Estado, a autoridade pública, empresários, ninguém tem o direito de jogar com a vida humana. Nós temos é que fazer justiça, não podemos responder ao terrorismo com o terrorismo, ao sequestro com o sequestro, à bandidagem com a bandidagem. Então, eu praticamente era uma voz isolada nisto. O Estado não pode ser terrorista. Não é verdade? Você sabe que eu gritava contra isso, João, e você sabe que ninguém me acreditava. Mas eu queria... Eu cheguei a dizer, olha, milhares no governo Moreira... O governo Moreira Franco cruzou os braços, voltou as costas contra essa matança. Eu cheguei a pedir à Anistia Internacional que viesse, porque eu, governador, sentia dificuldade de investigar. Agora, com esses dois massacres, com esse crime hediondo da Candelária, que matou crianças dormindo, que podiam ser assaltantes, podiam ser criminosos até, mas não se pode fazer isso. Mataram crianças dormindo, depois investiram contra uma favela por uma vingança, né? Desarmados, desumanizados, fizeram aquilo. Bom, isso rebentou como uma bomba. E você sabe que os meios de comunicação do nosso país sentiram que o mundo ia cobrar do Brasil aquilo. Como cobrou. Governador, deixa eu perguntar uma coisa aqui, senão eu não queria fugir do assunto antes de fazer essa pergunta. O que é que faz com que a situação chegue ao extremo de, por exemplo, bandidos já condenados consigam organizar o crime de dentro das cadeias, que vários policiais sejam envolvidos em atividades criminosas e que vários policiais até participem de grupos de extermínio, não é? Qual será o fenômeno? O que acontece? Qual é o fenômeno dentro dessa violência toda que faz com que isso aconteça? E como é que você vai punir um chefe
de quadrilha que já está punido dando ordens de dentro de uma cadeia? Veja o seguinte. Eu acho que esta resposta dos grupos dirigentes, das classes dirigentes, da própria sociedade, em querer corrigir a agressividade dos garotos, a agressividade juvenil, com a repressão, foi que criou esse contexto, João. Veja o seguinte, antes de 64, eu já andava por aí, era deputado, eu me lembro muito bem, anos e anos, e não havia nada disto. Mas não havia o tráfico? Não havia violência. E os não havia nada. Eu te digo o seguinte, podia não haver droga, podia não haver isso. Naquele tempo falava-se em tóxicos. Já havia algumas prisões por tóxicos. Eu fui governador antes de 64. João, mas não havia, essa rede de tráfico de drogas. Não havia criança assaltando na rua, todo mundo podia andar por aí, não havia absolutamente nenhum assalto a banco. As pessoas carregavam dinheiro na mão. Assim. Sim, senhor. João, deixa eu lhe contar. Permita que eu lhe relate um detalhe aqui em segundos. Sabe que eu era governador do Rio Grande do Sul. Então eu, governador, éramos um casal jovem, eu e a Neuza. Chegávamos fim de semana, tomávamos o nosso carro, tinha um carrinho guardado ali. Pegávamos 3 crianças. Eu tinha comprado uma barracazinha na Alemanha, botava a barracazinha ali, as coisas de fazer churrasco, café. Eu ia buscar um lugar pelo interior, ou na praia, algum lugar para acampar. E lá ficava o sábado, domingo, com as crianças, não levava segurança, não levava uma arma. E não foi uma vez, foram dezenas de vezes, porque nós gostávamos de fazer esse programa. Hoje, não se pode parar numa estrada para mudar um pneu. Não havia isso. Isso veio com o ambiente, veio com o ambiente da violência de 64. Veio com a cultura da violência. Aí entrou a televisão, os serviços policiais, que eram até bem organizados contra os punguistas, contra um ladrão, outro, foram desmantelados para serem empregados na repressão política. E foi se criando esse caldo de cultura. E por que, que o Rio de Janeiro virou tamanho foco de tráfico de drogas? Mas Me responda isso, Leonel. Vou te responder, João. Eu quero te perguntar o seguinte. Não tenho preocupação de responder, porque eu não lhe considero um inimigo do Rio de Janeiro. Não, eu sou inclusive carioca. Pois então. Por isso que eu digo, eu acho espantoso. Não é só o Rio, eu pergunto. A droga que vai para o Rio, ela vem da onde? De São Paulo. É aqui que entra a droga. Não nasce em São Paulo. Ela vem, o tráfico passa por aqui. Vem da Bolívia. Mas e por que ela então veja o seguinte, o Rio não produz, olha aqui, o Rio não produz cocaína, o Rio não produz maconha e nem fabrica arma. Essa é a verdade. Com licença, por favor. Eu quero ouvir tudo. Nem fabrica armas. Agora, essa cumplicidade que está lá, eu lhe digo, não passa daquilo que se criou durante todos esses anos. A cumplicidade para fazer a violência de cima para baixo. Lá. Uma cumplicidade de cobertura para os grupos de extermínio. Então, o que é que acontece? Há um exagero em tudo isso. E você quer saber por que se instaurou esse quadro de violência no Rio? Porque lá também é a sede da Rede Globo. Que exagera! Estou te dizendo. Olha, não há maior escola de violência do que a televisão Globo. Mas, governador, não se pode. A Globo ensina a droga, ensina o crime e ensina tudo que você quiser. Eu tenho estatística. Colocamos 6 professores frente à tela da Globo durante uma semana. E temos a estatística do que houve ali. Aquilo é a escola do crime. É a escola da violência. Vou te dizer uma coisa. E que haja cumplicidade dentro dos presídios,
que haja coisas escabrosas, eu não digo que não, e acho que é o nosso dever combater essas situações. E é o que estamos fazendo. Tanto que, no Rio, a criminalidade baixou. A propaganda é verdade. Nós temos aqui estatística. Eu vou pedir. Quer ver uma coisa? Vem cá. Governador. Aqui em São Paulo houve um massacre em Carandiru. Eu pergunto, quem é que está na cadeia? Quem é que está na cadeia aqui em São Paulo pelo Carandiru? Não sei. Me digam, quantos mataram aqui no fim de semana? Nos últimos 3 fins de semana? 48, 38 e 36. Em cada fim de semana. No Rio de Janeiro, não se matou, nem em comparação com esses números. Foram meia dúzia. Nós não estamos satisfeitos com isso, porque lá se matava da mesma maneira que está se matando aqui. Eu não estou culpando com isto, nenhuma forma, a sociedade paulista, nem o povo de São Paulo. Nem estou também, com isto, querendo agredir as suas autoridades públicas. Não. Eu quero é que tomem consciência da situação. Existem 2 tipos de crime, João. É o crime juvenil, que vem atacando todas as pessoas nas ruas, nas casas, e o crime de cima para baixo que é instituído nesse país. Nós afirmamos que no Rio de Janeiro mataram quase 30 mil pessoas no governo Moreira. Estamos nos aproximando de encontrar as ossadas. E quem são os que morreram? Média, 20 anos. Quem é que tem o direito de assassinar jovens dessa maneira? Sejam eles apontados como assaltantes ou não, ou consumidores de droga. Há muita gente que apoia, como esse tipo que esteve aqui. Mas isso é uma situação que o Brasil está sendo questionado internacionalmente. Isso só veio a furo depois desse massacre da Candelária ou de Vigário Geral, para que todos tomassem consciência do que passamos a viver aqui. Isso é um dado da crise brasileira. O comprometimento da polícia do Rio de Janeiro, de integrantes da polícia do Rio de Janeiro, é verdade. Seja nos presídios, seja na rua, seja onde for. Nós estamos passando pente fino nesse pessoal. O mesmo rigor que adotamos para apurar, estamos apurando outros massacres, como o de Nova Jerusalém, que hoje foi condenado a 90 e tantos anos de prisão, um tipo, que não pode ser porque tira 30 e termina, mas oficialmente foi. Então o que acontece? Nós estamos agindo lá, em meio a uma situação. Agora, quando eu me apresento aqui dessa forma, portando um certo ressentimento, é pelo seguinte, porque no dia 12, precisamente naquele feriado, eu estava praticamente só lá no Rio de Janeiro, meus colaboradores estavam fora. Eu digo, bom, o plantão é meu. Peguei um helicóptero, estive em Angra, estive em Cabo Frio, fiz vários vais-vens da Barra, Grumari, até Itaipu, Niterói, observando. Jó, eu nunca tinha visto espetáculo mais esplendoroso da minha vida do que aquele. Ver 2,5 milhões de pessoas fazendo o seu lazer na praia, tranquilamente, ao longo daqueles 70 quilômetros. Não ocorreu rigorosamente nada, a não ser uma arruaça, uma desordem de garotos ali sobre Ipanema, uma coisa irrelevante, circunscrita, que não molestou sequer 0,1% de toda essa multidão. E eu me senti indignado como governante, como alguém que está lutando contra essa ordem de coisas. De repente, a TV Globo vai ali e mete o foco ali naquilo ali. Mete o foco naquilo ali. Chega no Jornal Nacional, joga aquilo, forneceu as imagens para a CNN, para o mundo inteiro, repete 3 noites seguidas no Jornal Nacional, uma coisa irrelevante,
que não tinha nada a ver com aquele espetáculo, rebentando com o turismo do Rio de Janeiro, dando cobertura para toda esta posição discriminatória, quase que racista, de apresentar aquela juventude que vem dos bairros porque é escurinha, como se viesse massacrar, viesse roubar. Não houve naquele incidente uma pessoa de cabeça quebrada, não se tirou ninguém na ambulância, não houve nada, rigorosamente. Não houve um roubo, não houve um assalto, não houve nada, rigorosamente, a não ser uma ruaça de garoto ali. Apresentou aquilo no mundo como se fora um terremoto social. Mas, viu? Governador, eu vi outras, o Rio de Janeiro. Eu vi outras televisões, as pessoas comentando. Eu sei. Entrevistas com Globo, chefes de gangue dizendo o seguinte: olha, nós vamos lá para brigar mesmo. Reitoria. Vocês também se deixam influir por uma onda, compreendeu como é? Que vai se criando, ela tem um poder muito grande. Ela, com essa audição que tem, ela vai criando um ambiente, ela tem muito peso. E essa que é a verdade. Quer dizer, o governo do Rio de Janeiro não tem outra posição senão, primeiro, eu vou amanhã ao presidente da República pedir uma providência do governo federal contra o mal que a Globo fez ao Rio de Janeiro. Vou questionar, porque ninguém tem o direito de usar os canais de televisão dessa forma. O canal de televisão não, e de rádio não é como um jornal, que o sujeito vende, compra quem quiser. O canal de televisão pertence a todos, pertence à nação. O concessionário de um canal de televisão é como um concessionário de uma linha de ônibus. Ele não pode transportar uns contra os outros. A Rede Globo mentiu. Ela espargiu pelo mundo uma mentira. Ela podia fazer uma reportagem sobre tudo e depois apontar aquilo ali, aquele grão de areia e dizer, infelizmente, né, houve isso por parte de alguns irresponsáveis. Mas fazer essa propaganda contra o Rio de Janeiro, por que destruir o turismo do Rio de Janeiro? Depois daquelas reportagens eu pergunto, quem vai comprar passagem para o Rio de Janeiro? Os cancelamentos estão lá. Quer dizer, por que criar aquela discriminação contra os rapazes e moças que vêm dos bairros? Por que isto? Mas não tem o direito de fazer isto. Mas agora, eu duvido. Não houve violência porque ninguém se machucou. Uma arruaça de graças a Deus ninguém não pode apresentar para o mundo. Isso não tem força de notícia, de expressão. Não tem para fazer esse mal contra o Rio de Janeiro. Eu, francamente, eu não posso crer que fosse conveniente que houvesse uma briga de garoto aqui no centro de São Paulo. Você acha que foi superdimensionado? Claro que foi explorado. Foi explorado perversamente contra o Rio de Janeiro. Segundo, o movimento negro do partido vai fazer também uma representação contra isto que considero discriminação e uma tentativa de segregação, porque lá o que faltava dizer é o seguinte: fecha o túnel, não ponha ônibus para essa gente. E como há pouco nós ouvíamos aqui, quando você se entrevistava esse escritor e jornalista, ele dizia, é a luta deles pelo direito de ir à praia. A praia não pertence só a alguns poucos, pertence a todos. É como os canais de televisão, pertence a todos. Um concessionário não pode discriminar. Um concessionário tem que servir a todos. Por isso que essencialmente a televisão se destina à prática do bom jornalismo, à prática da boa informação, da cultura e da educação, e não para esse tipo de jogo. E mais, vou ainda também representar junto ao Ministério Público sobre isso. Eu tenho, infelizmente, que interromper você, porque nós estamos chegando aqui ao final do nosso papo. Eu conversei com o governador do Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola. Leonel, muitíssimo obrigado. Daqui a pouco a gente vai...